Aqui, muito bem. Agora sim, começando o nosso treinamento sobre público-alvo e marketing omnichannel ou multicanal, especificamente para corretores. Eu estou aqui com o Marcos Cordeiro, da YouSocial, que vai compartilhar conosco um conteúdo muito precioso e que vai ajudar o corretor de seguros a direcionar toda a sua comunicação multicanal. Marcão, vamos que vamos? Vamos embora. Bora! Tá. Então, vamos lá, gente. Novamente, bom dia a todos. Eu sei que já entraram algumas pessoas aqui, não para de entrar gente aqui nessa sala, isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Então, bom dia a todos, né? E o que acontece? Eu procurei preparar um conteúdo aqui bastante enxuto, né? Mas que traga bastante informação para vocês, e porque eu quero deixar uma parte final para que a gente possa tirar dúvidas. Eu quero que vocês perguntem, tá? Mais importante do que a gente passar alguma coisa é que vocês perguntem, que vocês tragam. Oi, Mari, bom dia. A Mari está chegando aqui. Bom dia. E é importante que vocês tragam as suas dúvidas, né? A gente tem um entendimento de uma determinada realidade, mas vocês que são as principais pessoas. Eu queria muito que vocês trouxessem dúvidas do que vocês fazem hoje e de como a gente pode tentar ajudar. Até porque, muitas vezes, a dúvida de um é a dúvida de todos, ou de muitas pessoas. Tá? Então, assim, tragam dúvidas, né? Eu fui professor universitário durante algum tempo e eu sempre falava, perguntem sem vergonha. Tá? Então, assim, não tenham a mínima preocupação em perguntar alguma coisa, tá? E um outro detalhe, não existe pergunta boba. Se você tem uma dúvida, ela tem que ser esclarecida. Tá legal? Perfeito. E outra, né? A questão de um corretor, com certeza, pode ser a mesma de outro. Exatamente. Isso que é fundamental. Então, vamos falar um pouquinho, eu só vou rapidamente aqui me apresentar. Bom, como o Renato já falou, mas meu nome mudar uma... Pode ir. É que eu mudei a minha e não mudei lá. Aqui? Isso, tá? Meu nome é Marcos Cordeiro, eu fui executivo de algumas multinacionais aí durante a minha carreira, são mais de 20 anos, 18 anos com carreira executiva, né? Empresas como Renault, Editora Abril, Banco Real, a LowJack, pode dar mais uma, por favor. Isso. Max 2. Isso, a Max 2 Digital, que é uma agência de marketing que fez, na semana passada, 14 anos de mercado, né? Então, a gente é bem tradicional aí no ambiente digital. E também, né, como empreendedor, né? Hoje eu sou empreendedor serial, estou na minha terceira startup, né? Faço mentoria também, sou conselheiro de algumas empresas de pequeno e médio porte, né? E há 3 anos que a gente investe nesse projeto que é a YouSocial, que é uma plataforma de marketing multicanal para pequenos negócios, tá? Então, só falando rapidamente sobre ela, durante essa jornada, a gente já tem uma prova de conceito, inclusive, muito bem consolidada com a Mafra de Seguros. Sim. Então, que foi um projeto bem interessante, e foi isso que nos fez também com que a gente tivesse um entendimento um pouco melhor do mercado. Dos corretores de seguros. Tá? Porque é tão específico, né? Tem algumas necessidades muito específicas e algumas características. Exatamente. Muito específico, é muito detalhado, né? É muito competitivo, né? Como a grande maioria dos segmentos hoje em dia. Sim. E então, assim, a gente tem que estar muito antenado no que está acontecendo, né? Sim. E aqui, vamos lá, mais uma já está aqui. A gente vai falar rapidinho. Eu acho que é fundamental, quando a gente trabalha com comunicação, quando trabalha com marketing, com as nossas empresas, a ideia não é que vocês sejam nenhum especialista, mas vocês entendam, pelo menos, os conceitos básicos. Perfeito. Tá? Eu acho que é fundamental, seja para que você consiga montar uma boa estratégia para a sua empresa, ou até, se você tem uma agência, que você consiga discutir com pé de igualdade. Sim. Com as agências. Como eu falei, eu tenho agência há 14 anos, né? E eu adoro quando os clientes me questionam sobre o que a gente está propondo. Sim. Isso é importantíssimo para que a qualidade do trabalho seja sempre muito boa. Tá?
Se a agência trabalhar sozinha, quem entende do mercado são vocês, não somos nós. Tá? Então, assim, se vocês não passarem os insights para a gente, fica difícil de a gente conseguir construir uma estratégia que seja interessante. Tá? Então, por isso que eu falo, é importante que a gente conheça, pelo menos, os conceitos principais. Então, a gente vai ver rapidinho um pouco do conceito de marketing, e uma coisa que eu acho importantíssimo que você saiba, que é público-alvo, que é a definição de público-alvo. Tá? Que, fundamentalmente, é o seguinte, ó, o que é público-alvo? É para quem eu desejo vender. Se você não entende esse público, a sua comunicação, a forma de você abordar esse consumidor, não vai ser interessante. Não vai ser assertivo, né? Não vai ser assertivo. Você vai falar para ninguém, na verdade. Ou vai estar falando para a pessoa errada. Para a pessoa errada, que também não vai te trazer negócio da mesma maneira. Ou então trazer negócios que não sejam interessantes para você. E às vezes, eu sou uma corretora de seguros, mas eu trabalho com vida. E você está abordando o público errado e cai contato para você de gente procurando seguro de automóvel, por exemplo. Exato. Isso até que seria uma boa. O problema é cair pessoas que já estejam doentes, por exemplo. E aí você não tem como fazer Exato. o seguro, né? Exato. Eu citei o exemplo do automóvel, porque você não trabalha com o outro ramo. Exato. Né? E você atraiu alguém que está procurando um produto ou serviço que você não trabalha com ele. Você sabe que na Movida eu recebo muita demanda de pessoas querendo alugar carro. E eu não trabalho com aluguel de carro. Locação de carro. Até me ofereceram para trabalhar com aquele uma seguradora aí que tem o carro fácil. Carro por assinatura. Por assinatura, isso. Eu não quis também trabalhar com eles porque não é o meu business, não é o meu negócio. O meu negócio é seguro. Né? Então, é muito importante. E você falou uma coisa legal, Marcos. O objetivo não é tornar ninguém especialista em marketing, né? O objetivo é fornecer ferramentas para que o corretor tenha uma facilidade na gestão de marketing e comunicação com o seu público-alvo. Exatamente. Quer dizer, o corretor, se ele só tiver que se dedicar para o marketing, ele não vende. Agora, se ele tiver ferramentas ou uma estratégia bem definida, que facilite a comunicação dele com o público final, com o público-alvo, com a persona que ele está buscando, poxa, e hoje as redes sociais e as ferramentas digitais permitem que a gente consiga segmentar o público, não é? Permite que você crie públicos específicos, que você segmente, que você tenha uma série de possibilidades para chegar no público que te interessa. E quando eu falo do entendimento de público-alvo, Renato, eu vou além até da parte de marketing digital. Sim. Porque muitas vezes você vai fazer o atendimento a um cliente, ou até a uma empresa. Sim. Mas quem está do lado? A gente não negocia com a empresa, a gente negocia com uma pessoa. Pessoa que trabalha na empresa. Se você não entender quem é essa pessoa, quais são as motivações dela em relação ao seguro, por que ela está te chamando, você não vai conseguir ter um que a gente chama de rapport, né? Exato. E você ter uma integração boa com aquele profissional. Tá? Uma identificação mútua, né? Exatamente. E aí é que entra, né, um pouco, já falando, o conceito da multicanalidade, né? O consumidor hoje ele está em diversas mídias e também no presencial, ao mesmo tempo e simultaneamente. Então, você tem que estar preparado para atingir, para falar de uma forma assertiva com esse público. Caramba. Então, e esse é o desafio do corretor, viu? Esse é um grande desafio do corretor. O corretor está em uma constante busca de ferramentas que facilitem essa comunicação, mas não é uma comunicação em massa, é uma comunicação que seja o máximo possível personalizada. Personalizada. Exatamente. Cada vez mais, né, o conceito da personalização, ele é relevante para o fechamento de um negócio. Né? Legal. Então, assim, uma coisa até que o Renato já falou, eu já assisti algumas palestras do Renato aqui na Sala do Futuro, né, na ANS, né, e ele fala muito disso, né, sobre a personalização.
Poxa, eu vou fazer uma proposta, eu tenho que fazer uma proposta personalizada para aquele perfil de pessoa. Não adianta você fazer algo generalista. Ações generalistas vão te trazer também clientes generalistas, ou seja, que muitas vezes para você pode não ter o impacto que você deseja. Tá? Verdade. Então, assim, e, gente, marketing a gente faz a todo dia e a toda hora. Quer ver? Vamos pular mais um slide, Renato? Vamos lá. Eu até fiz questão de falar marketing, né? E colocar 600. É que a gente pensa que marketing é só divulgação, né? Exatamente, né? Existe o conceito de marketing e o conceito de comunicação. São coisas completamente distintas. Né? Mas eu queria até que você pulasse mais um. Quando a gente fala, eu não estou entrando aqui na definição de marketing acadêmica, da definição acadêmica, tá? Eu estou entrando aqui somente no conceito central do marketing. Tá? E qual é o conceito central do marketing? É a troca. Né? Ou seja, ele envolve a obtenção de um serviço, de um produto, de alguém, oferecendo-se algo em troca. Então, é assim, vocês corretores de seguros, né? Qual é o serviço que vocês oferecem em troca do quê? Vocês oferecem um seguro em troca, obviamente, de um pagamento, né? O cliente ele tem que pagar por isso. E se vocês forem trazer esse conceito para o dia a dia, a gente está 100% do tempo fazendo trocas. Ou seja, a gente está fazendo marketing constantemente. Tá? Para que esse conceito funcione, tem algumas prerrogativas. Primeiro, que existam duas partes interessadas na troca. Isso desde a antiguidade, quando você está me fazendo lembrar das aulas de história, quando a gente ouviu falar do escambo. Exato. Era uma forma de marketing. Alguns tinham uns produtos. Eu tenho outro. Né? Você tem umas vacas que produzem leite. Eu tenho plantação de, sei lá, de milho. Eu te dou alguns milhos, você me dá alguns litros de leite e a gente faz aqui essa troca. Isso desde a antiguidade. Desde a antiguidade. Tá? Então, assim, esse é um dos temas, né, que fazem o conceito central de marketing. O outro, né, que as duas partes possuem algo de valor. Né? Ou seja, no exemplo que o Renato deu no escambo, né, eu tenho uma galinha e o Renato tem uma vaca. Ah, mas para o Renato não interessa a minha galinha, ou a vaca dele não interessa para mim. Então, eu não tenho por que trocar isso. Né? Mas eu posso trocar a minha galinha por algum adubo, por alguma coisa que seja interessante para a minha plantação. Então, assim, esse é outro ponto central. Tá? Vamos trazer aqui para o nosso esquema do corretor. Você tem algo de valor para entregar para o cliente, que são seguros diferenciados, de marcas diferenciadas, com propostas personalizadas. Tá? Então, você tem algo. E a outra parte, ela está procurando por isso. Tá? Então, é aí que junta o conceito, né? Ou seja, duas partes que possuem algo em comum e que tenham valor. Outra, fundamental, que as partes tenham capacidade de comunicação e entrega. Tá? Ou seja, aqui a gente já entra um pouquinho no que a gente vai estar começando a falar. Vocês têm que ter a capacidade de comunicação, de explicar da melhor forma possível o que o cliente está comprando. Quer dizer, ele não está comprando cobertura de seguro de vida. Não, ele está comprando muito mais do que isso. Né? Ele não está comprando cobertura de indenização em caso de diagnóstico de doença grave. Muito pelo contrário. Nem um funeral ele está comprando. Não. Ele está comprando... O que ele está comprando? Vou até abrir aqui para vocês, nesses casos aqui, Renato. O que vocês acham que o cliente estaria comprando nesse caso? Vamos fechar um. Sim. Tá? Eu estou comprando... O que eu estou comprando quando eu adquiro um seguro de vida? E aí, pessoal, o que a pessoa que compra um seguro de vida, ela está comprando a pólice para imprimir... Está comprando... lá, a pólice de seguro? Está comprando garantias, não é? Coberturas. Garantias e coberturas, perfeito. Tranquilidade. Tranquilidade. Segurança.
segurança, uma proteção para a família em casos inesperados. Exato. Ó, eu estou citando um exemplo, não sou eu, tá? Mas assim, tenho aqui filhos, né? São pequenos, e eu quero fazer um seguro de vida para, em caso, se eu faltar, que os meus filhos tenham alguma segurança financeira, ou seja, está comprando proteção para sua família, né? Quer dizer, a gente não tem que divulgar seguro de vida, a gente tem que comunicar com o cliente e proteja a sua família, nesse sentido, né? Exatamente. Se esse for O caso, motivo pelo qual o cliente está te procurando. Sim. Né? Ele pode estar te procurando e querendo adquirir um seguro de vida porque ele quer uma segurança. Sim. Tá? Então, assim, por isso que é importante a gente entender a outra parte. Perfeito. Né? E é lógico que a capacidade de entrega vocês possuem. Por quê? Vocês trabalham com seguradoras de primeira linha, com grandes marcas. Então, é lógico que o suporte de entrega está garantido. Né? O que você precisa fazer? Você precisa ter a capacidade de comunicação de vender exatamente aquilo que o cliente está interessado em comprar. E acompanhar essa entrega. E acompanhar essa entrega. Recebeu? Tem alguma dúvida? Recebeu? A pólice. A pólice, o cartão, enfim. Né? Exato. Tudo isso é fundamental. O conceito de troca, ele também leva em conta o seguinte: as partes estejam livres para aceitar ou recusar essas ofertas. Óbvio, eu posso consultar o Renato, que eu quero comprar um seguro de vida, eu posso não. Olha, não é o meu momento, vou procurar uma outra opção, não gostei do que você tem. Ué, as partes estão livres para aceitar ou não. Assim como, né, a Movida, o Renato, ele pode, olha, eu não vou vender para você, não é o que você está procurando. Tão importante quanto você vender, né, muitas vezes, é você recusar a venda, porque não é aquilo que você enxerga que o cliente não é aquilo que ele está procurando. Às vezes a não venda é a melhor venda que pode ser feita. Exatamente. Né? E outra, né, e o ponto fundamental, e o último ponto, na verdade, que as duas partes acreditem que é ser adequado participarem da negociação. Ou seja, isso, gente, a gente faz todos os dias em diversas situações. Né? Normalmente, a gente está oferecendo um produto para alguém e está oferecendo algo em troca. Esse é o conceito fundamental e principal do marketing. Não estou entrando em definições acadêmicas. Sim, sim. Tá? Não seria o caso aqui, a gente poderia falar isso uma manhã inteira também. Tá legal? Sim. Mas não é o caso agora. Tá? Tudo bem, gente, com relação ao conceito de marketing? Podemos ir Perfeito. para o próximo slide? Vamos lá. Então, assim, e todo o conceito de marketing, gente, aqui eu vou ter que entrar um pouquinho mais na parte acadêmica. Tá? Sim, mas é muito importante que aliás, eu sempre falo sobre os 4 P's aí do mix de marketing, porque às vezes o corretor começa a coisa meio de forma aleatória. E ele começa recebendo uma oferta tão grande de produtos das seguradoras que daqui a pouco ele já não sabe mais o que vai vender. Ele quer vender de seguro de vida, a seguro de carro, a planos empresariais, a consórcio, a financiamento. Teve época que venderam até celular, estavam vendendo celular, porque a seguradora oferecia, o corretor vendia. Mas quem vendia? O corretor, que não tinha planejamento de marketing, que não tinha definido qual produto ele vai oferecer e para que tipo de cliente. O corretor tem uma grande vantagem e uma grande desvantagem. A grande vantagem, ele pode vender uma centena de tipos de produtos com habilitação de corretor. E qual é a grande desvantagem? Ele pode vender uma centena de produtos. Sim. Exatamente. A vantagem muitas vezes se torna um problema. É um problema. Tá? Então, definir esse mix de marketing é fundamental, né, Marcão? Isso é um ponto fundamental, porque a partir disso daqui, você vai conseguir enxergar, como o Renato falou, para quem que você vai oferecer o seu produto, que é o conceito de público-alvo que a gente já vai ver daqui a pouquinho. Perfeito. Tá? Então, sempre, se você
citar um exemplo, um seguro de vida da Umint, só para usar o exemplo das meninas que estão aqui. Tá? Você tem um produto muito bem definido, né? Com todas as características de produto. Sim. Ele tem um determinado valor. Sim. É lógico que de acordo com que você acresce ou decresce uma determinada cobertura, esse valor muda. Mas o ticket mínimo a gente já pode falar, R$50. Exatamente. Ótimo. Você pode distribuir esse produto, né, que é o conceito de praça aqui, numa determinada região. Eu posso vender para os meus amigos, eu posso vender para a minha comunidade, eu posso vender, enfim, para quem você quiser. Eu não sei, por exemplo, o produto da Umint aqui, você pode vender para outra praça, para outro estado? A gente pode vender Brasil inteiro. Brasil inteiro. Então, olha que legal. Você não precisa ficar restrito, né, a estado de São Paulo ou a cidade de São Paulo, como tem muitos produtos que o vendedor ele fica restrito a uma determinada região de atuação. Não estou falando de seguro, estou falando de uma maneira geral. Tá? Então, aqui você ainda tem essa facilidade. Ou seja, você tem um produto por um determinado valor que você vai distribuir numa determinada localidade. Lógico, você pode distribuir para o Brasil inteiro. Você precisa distribuir para o Brasil inteiro? Talvez não. E outra, acho que dentro de praça também pode estar uma segmentação também, né? É isso que eu ia falar. Por que eu estou falando que você não precisa distribuir para o Brasil inteiro? Você pode? Pode. Só que o teu investimento em marketing para fazer a distribuição em nível Brasil, ele é muito maior do que se você usar uma segmentação de mercado, que já é um conceito um pouquinho de público-alvo que a gente vai falar ali na frente. Show de bola. Tá? Isso tudo, como que eu faço, né, o push desse produto? Como que eu falo para o mercado que eu tenho esse produto? Sim. Através dos canais de comunicação, que é o conceito de promoção do mix de marketing. Tá? Perfeito. Então, todo produto que você comercializa, seja um produto da Umint, de uma outra seguradora qualquer, ou até um produto que não seja de vida, caso vocês comercializem também. O saúde, o odonto, que todo mundo vende aqui. Você tem exatamente esse mix. É um determinado produto por um determinado preço que você vai distribuir numa determinada região com um composto de comunicação. E tudo isso é um ciclo e tudo tem que ter uma coerência ali, né? Exatamente. E, aí eu vou falar uma coisa. Adianta a gente oferecer uma cobertura de um seguro de vida de R$ 1.500 mensais para um público de baixa renda? Não. Não, né? O contrário, gente, também é verdade. Adianta eu oferecer um produto de R$ 50 para um público de altíssima renda? Não sei. Esses dias eu fui visitar um cliente com a Carla está aqui com a gente, ele estava pagando R$ 4.600 por mês de seguro de vida. A gente levou para ele uma proposta de melhoria de coberturas e ainda com redução de custos de 4.600 para 3.000 e alguma coisa. Olha que bacana. Né? Então, a Carla, inclusive, hoje vai voltar lá, vai visitar o irmão dele, ela vai difundindo o negócio, é a comunicação. Agora, para esse exemplo do Renato, se ele oferecesse uma cobertura muito pequena, não vai servir para ele. Né? E o contrário também, se fosse uma pessoa de baixa renda, né, o contrário também seria verdade. Quer dizer, aquela velha máxima, né? O vendedor nunca pode pensar com o próprio bolso. Não. Você tem que pensar no cliente. Né? O foco é sempre o foco no cliente. Ou seja, o quanto ele pode pagar, o quanto você estima que ele possa pagar. Quer dizer, a sensação de caro e barato é muito, né, pessoal, né? Pessoal. De cada um, o caro e o barato pode variar, né? Olha, eu vou fazer um seguro, mas eu tenho, eu sei que eu vou pagar, eu sei que eu vou ter que pagar um pouco mais caro porque eu quero uma determinada cobertura. Se eu precisar usar,
isso vai sair barato para mim. E tem públicos ali, a gente teve, eu não sei se o Genivaldo está aqui com a gente, mas um caso clássico aqui, né? O Genivaldo vendia muito para cabeleireiros e barbeiros. E o ticket médio dele era por volta de R$80 a R$90. Ele começou a abordar profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros, enfim, que tem um poder aquisitivo maior. O ticket médio dele subiu tranquilamente para cima de R$200 por mês, né? Só de mudar o público, só de mudar o perfil do público-alvo, ele aumentou o ticket médio. Ele não precisou aumentar a quantidade de vendas. Ele apenas precisou adequar o público-alvo. Tá? Então, olha que bacana, que experiência bacana. Uma adequação de público-alvo fez com que ele aumentasse o quê? O ticket médio dele. Exatamente. Tá? Então, vamos lá mais um pouquinho? Vamos lá. Tá? E aí, eu quero falar um pouquinho de público-alvo, né? Eu até citei isso lá no começo da nossa conversa, mas fundamentalmente é o seguinte: o que é um público-alvo? É para quem eu quero vender meus produtos ou serviços. Esse que é o ponto. Sim. Tá? Para quem eu quero vender o produto? Para quem eu quero vender? Esse que é meu público-alvo. Tá? E é importantíssimo que a gente entenda quem é esse público. Tá? Então, vamos lá, mais um. Vamos lá. Tá? Então, assim, só aqui também é uma definição um pouquinho mais acadêmica, né? Mas basicamente é o seguinte, né? O público-alvo é uma parcela consumidora da sociedade para quem a gente pode vender nossos produtos ou serviços. Sim. Tá? É simples assim, até bem simplificado, mas é isso mesmo. Tá? Ou seja, é uma fatia da população que tem interesse nos nossos produtos ou serviços, que podem comprar e gerar lucro da nossa empresa. Então, quer dizer, a importância do público-alvo é muito interessante, porque são essas pessoas que vão te gerar o quê? Lucro para a sua empresa. E, para que a gente entenda o público-alvo, é importantíssimo que a gente saiba um pouquinho sobre hábitos de consumo, sobre as preferências, aonde que eles residem, qual o poder aquisitivo. A gente acabou de falar isso tudo. Caramba, é verdade. Dentre outras coisas, tá? Então, assim, e você tem fatias menores desse público, que é o que a gente chama das segmentações de mercado. Uhum. O que é uma segmentação de mercado, Renato? Basicamente, é a divisão de um grande grupo de pessoas em fatias menores, tá? Que tenham o mesmo interesse, né? E elas que, principalmente em termos de interesse, que tenham interesses similares, né? E são essas segmentações que vão fazer o quê? Com que você entenda melhor qual é o melhor público para o seu negócio, tá? A gente tem, ainda a falar em termos de segmentação, muitas vezes a gente ouve no mercado, determinada empresa trabalha com um nicho específico de mercado. Sim. O que é esse nicho específico de mercado? Nada mais é de uma segmentação muito assertiva de público do público que ela quer atingir. Posso citar um exemplo? Então, Lógico. o mercado de seguros, né, saúde, todo mundo conhece aqui a Prevent Senior. É um tipo de uma empresa que trabalha com nicho. Um nicho, uma segmentação bem específica. Exatamente. Estamos aqui na presença do nosso especialista, nosso amigo, agora sim, bom dia, Josafá. Bom dia. E, Josafá, a Prevent Senior é para um público segmentado, né? Qual é o público da Prevent Senior? Olha, Renato, eu vou fazer um complemento em cima da sua fala. A Prevent Senior começou com um público muito específico de melhor idade, né? Isso, o foco da Prevent Senior é do público da melhor idade. A partir de 55? A partir de idade de 49 anos, 50 anos, você já conseguia ter acesso Legal. a um produto, né? Totalmente segmentado, ele fez um papel assim, incrível, isso aí não há questionamento. Agora ela abriu mais. Sim. Ela está aceitando, inclusive, a faixa de 0 a 18. Me permita fazer, não uma propaganda, mas falar de uma operadora que agora focou no nicho específico para a melhor idade,
que é a Med Senior. Med Senior é outro exemplo, é verdade. Aliás, nós recebemos ele lá no dos corretores de seguros, o nosso diretor, Sim. o coordenador já fez palestra para nós, o Tocando Negócio de Odontologia e Saúde Suplementar, está convidado para fazer um trabalho lá conosco. Tá? Ah, é legal. Eu já fiz uma palestra lá, é bem legal. Muitos corretores. E eles têm uma especificação muito bacana para a completeza, não só da melhor entrega da biologia, né, do público-alvo, como eles ensinam, olha que coisa fantástica, ao idoso a andar de ônibus, como se proteger do transporte público. Já saiu, inclusive, casamento, na faixa de 89 a 93 anos. Olha. E eu encontrei com o presidente, conversei com ele, que na nossa interação, desculpa vir aprofundar aqui, mas é mais para entregar a vocês, ele vai começar a debater a sexualidade na terceira idade. É interessante. Eu estou, assim, realmente extasiado com isso. Tá muito Que legal, que legal. E olha só, o que o Josafá está falando para a gente, nada mais é do seguinte, olha, a empresa definiu por atuar num nicho de mercado e ela procura entregar para essas pessoas, né, para esse público-alvo, um conjunto de serviços. Ele vende muito mais do que um plano de saúde. Né? Desculpa, até se o plano de saúde for errado o termo, você me corrija. Né? O plano de saúde existe ainda. Nós chamamos hoje, na verdade, por causa da regulamentação, desculpa te cortar, Imagina. só para somar, operadores de saúde suplementares, no segmento de seguro, medicina de grupo, cooperativa. Perfeito. Perfeito, é isso aí. Perfeito. Então, assim, olha só, é um conjunto. Se a gente for olhar no nosso marketing mix, ali, né? Isso está tudo dentro do conceito de produto, né? Sim, sim. O produto dela, né? Se a gente for entrar numa análise de produto, você tem qual é o produto principal? O produto principal dela é a saúde suplementar. Só que ela tem um produto expandido dela, que é esse conjunto de serviços que ela oferece para o mesmo nicho de mercado, para a mesma segmentação. E até para oferecer todo esse pacote de serviços que vai além da saúde suplementar, fica muito mais fácil oferecer esse pacote se ela trabalhar com esse público segmentado, né? Com certeza. Ah, mas será que é só a indústria de seguro que faz isso, né? Que segmenta mercado, etc.? Não, gente. Tá? A gente, pela agência, pela Max 2, a gente tem um trabalho forte em algumas montadoras de veículos, tudo. E todos os carros, eles são pensados em determinados públicos-alvo. Eles são desenhados para os públicos-alvo. Verdade, né? Solteiro, casal com filhos pequenos. O casal com muitos filhos, hoje, né, os SUVs de 7 lugares, tudo é desenhado. Até para o pet, né? É mais voltado ao público feminino, até a maçaneta era desenhada para não quebrar a unha, para não riscar o esmalte. Né? Olha. Então, assim, a importância de definição de público-alvo vai muito mais além do que, não, é só é o pessoal aqui da minha rua que eu vou vender. O entendimento disso vai trazer muitos benefícios para vocês, eu tenho absoluta certeza. É verdade. Tá? E vamos só falar um pouquinho, quando a gente define uma empresa, vamos mais um quadro, tá? O que eu falo, a primeira coisa que a gente tem que definir é para quem eu quero vender, né? Então, assim, a primeira segmentação que eu faria, tá, é o seguinte, eu quero vender para empresas, o B2B, o famoso business to business. Certo. Tá? Ou eu quero vender para o consumidor final. B2C. Que é o B2C. Business to consumer. Business to consumer. Tá? Então, o seguinte, essa é a primeira definição, gente, que vocês têm que ter. Tá? Ou seja, vou vender seguro para a empresa ou vou vender para a pessoa física? Para pessoa física. A Movida aqui está com um acordo muito bacana com a... Com o Mint? Não com o Mint, com a... VR. Com a VR, né? Isso. E para quem que você vai vender a VR? Empresas pequenas, médias e... Para empresa. Tá? Então, assim, vamos usar o exemplo da VR, Renato? Podemos seguir? Opa. Então, por exemplo, olha, você vai vender um produto da VR. Então, qual o segmento de mercado
Então, vamos supor, olha, eu vou atuar determinados varejo, por exemplo, lojas. Tá? Sim. Só um exemplo, lojas de calçados. Perfeito. De qual porte? Legal. São lojas pequenas, são lojas médias, são Redes. grandes redes. Né? Com qual número de funcionários? Isso é importantíssimo, porque a VR, olha, eu estou entrando, eu não conheço, hein? Eu sei algumas coisinhas pelo que eu ouço o Renato falar, hein? Então, me corrija. Então, assim, mas de acordo com o número de funcionários, a VR tem um produto formatado e diferenciado. Perfeito. Que atende alimentação, refeição, transporte. Enfim, de qual região? De uma determinada região, em qual localização? De qual faturamento? E vende quais produtos você... Então, assim, você tem uma série de possibilidades de segmentação para você vender um produto da VR. Por exemplo, quando eu for falar de seguro de... Tem muitas empresas que, por uma questão de decisão de sindicato, elas são obrigadas a contratar seguro de vida e oferecer para os seus funcionários, que é a tal da convenção coletiva. Perfeito. E nessa convenção coletiva, os sindicatos determinam qual o percentual de reajuste dos salários, quais os benefícios devem ser oferecidos aos colaboradores e qual o tipo de cobertura e valor de cobertura que cada um deve ter. O corretor, ele tem uma série de sindicatos que determinam esses valores, essas regras. Desde o sindicato da construção civil para o estado de São Paulo, até o sindicato das empresas de restauração, de restaurantes, padarias, bares, hotéis, que também têm essa obrigatoriedade. Tem uma infinidade de empresas que eu posso abordar. Fica mais fácil se eu escolher um perfil de empresas ou dois e procurá-las, né? E mirar nesse, né? Mira nesse segmento, né? Quando você mira num segmento, quanto mais você entende dele, mais você vai ter o vocabulário desse segmento, mais, novamente, raporte você vai ter com ele, mais a sua abordagem vai melhorar cada vez mais. Tá? Então, eu até citei um exemplo aqui de público-alvo de B2B, é só um exemplo. Tá? Por exemplo, indústrias químicas de médio porte, faturamento até 10 milhões ano, com até 200 funcionários, localizadas em Belo Horizonte e Grande BH. Perfeito. Eu só a única observação é que, tratando-se de seguros, indústria química é um alvo muito difícil de trabalhar. Então, eu colocaria como um exemplo de público-alvo que eu não quero trabalhar nesse caso. Então, precisa colocar ali, olha, não sabia, tá? Só foi um exemplo mesmo da... Mas eu acho que vale a... Não, para você ter uma ideia, o quanto isso é importante, porque às vezes o corretor pode estar mirando nisso. Ele pode estar mirando esse segmento, né? Ele pode estar mirando. E ele, claro, é possível, mas é mais difícil. Vamos pelo que é mais fácil. Exato. Mas, no caso, se eu estiver errado, você me corrija. Do VR, não teria problema. Não, o VR está liberado aí, indústrias químicas, para todo mundo. Exato. Só o exemplo do seguro de vida, que é mais difícil. Mais seguro difícil. Empresarial, por conta de explosões, não sei o quê, de risco, é mais difícil. Tá. Mas para o VR seria perfeito. Imagina você fechar um plano para 200 funcionários oferecendo o VR, poxa, vai ganhar um bom dinheiro, uma boa remuneração. Muito boa. Perfeito. Mas não, meu público, eu quero falar com o consumidor final. Né? Então, que é o famoso B2C ou Business to Consumer. Ou seja, negócios de empresas para o consumidor final. Por exemplo, o seguro de vida individual que a gente oferece? O quê? Um seguro individual. E aí, o que você tem que conhecer um pouquinho desse público? Qual é a idade, gênero, formação educacional, se isso for importante para você. Tá. Qual poder aquisitivo? Para quê? Poder aquisitivo. Oferecer, e isso vem já embaixo, né? Poder aquisitivo mais classe social, para oferecer o produto certo para a pessoa certa. Perfeito. Tá? A gente já falou isso. Exato. Em qual localização e quais são os hábitos de consumo? Eu colocaria ainda mais profissão.
Que acho que está dentro de formação também, né? É só um É um exemplo. Você pode, na verdade, ao definir esse público, você pode... isso são só alguns exemplos Sim, de possibilidade de segmentação. perfeito. Tá? Você pode aumentar, não tem nenhum problema. E quanto mais segmentado, melhor a comunicação e mais fácil de você ter uma forma só de comunicar, né? Porque quando você fala com vários perfis, cada um você tem que adotar uma forma. Formas diferentes. Quando a gente faz uma segmentação de mercado, qual é o cuidado que você tem? Se você segmentar muito, esse nicho pode ficar tão pequeno que ele pode não ser lucrativo. A não ser que esse nicho pequeno, você chegue no seguinte, em proprietários de iates, acima de 10 milhões de reais. Nem sei quanto custa um iate. Sei lá. Tá? Mas assim, de repente, isso pode ser um nicho lucrativo para você. Foco, exatamente. Exato. Mas, assim, isso é muito específico. Eu estou entrando assim em nichar muito o mercado. Também é um risco também, né? Nichar demais. Você pode ganhar muito dinheiro. Imagina você fazer um seguro de um iate desse tipo, né? Mas quantos por ano você vai conseguir fazer? Então, é isso que você tem que ter em mente. É nichar o máximo possível para atingir o máximo, maior quantidade possível de pessoas, né? Exatamente. Por exemplo, do vida individual ali, eu escolhi uma segmentação de profissional, por exemplo. Pessoas que trabalham com tecnologia. Por que eu acho legal, e esses dias eu estava conversando com o Marcos Soeiro, está aqui com a gente, o Marcos Chaimovic. A gente estava pesquisando no LinkedIn profissionais de tecnologia. Aí você vai lá, aparecem não sei quantos milhões de profissionais de tecnologia. Aí você vai lá e segmenta. Só da cidade de São Paulo. Aí já cai bastante a quantidade. Por que é interessante o profissional de tecnologia oferecer seguro de vida para eles? Primeiro, a comunicação é rápida, porque eles estão 100% conectados. Perfeito. Né? Às vezes o telefone talvez não seja o melhor meio. Né? Às vezes o melhor meio é um WhatsApp, uma mensagem mais rápido de ser respondido do que um telefonema. Eles são jovens, o seguro de vida sai barato. E eles são bem remunerados. Eles têm condição de pagar. Exatamente. Tem condição de pagar. E tem muitos, a gente faz uma pesquisa rápida, tem muitos profissionais desse perfil. Se você pegar de 25 a 45 anos, é uma faixa etária muito legal para trabalhar. E tem muitos ainda entrando aí que eles não são, e nem querem ser, na verdade, trabalhar por uma empresa. CLT. Então, aí você também tem aquele seguro que é de... Incapacidade temporária. Incapacidade temporária, exatamente. Então, assim, olha só, quando você entra num nicho, né, você começa a entender as particularidades dele, né, você começa a desenhar diversas possibilidades de venda para esse nicho. Perfeito. Então, no exemplo de público-alvo que eu dei aqui do Business to Customer, que é o seguinte, mulheres entre 20 e 30 anos, residentes em São Paulo, com formação superior, renda entre 4 e 6 mil, apaixonadas por calçados vestuários. 100% das mulheres. Eu sempre falo, a gente trabalha com um grande grupo de varejo aí, de calçados, e eu falava que existe uma simbiose, né, entre mulheres e calçados, é tudo uma coisa única. Verdade. Né? Então, mas assim, e você sabe que é o melhor ainda, gente, essas segmentações são possíveis de você conseguir no Facebook e no Instagram. Dá para segmentar. Você consegue segmentar exatamente como eu estou mostrando aqui. E no LinkedIn também, né? O LinkedIn, no caso do B2B, também. Também, né? Mais do B2B, né? Isso. O LinkedIn, só a gente entrando um pouquinho aqui em canal, né? O LinkedIn, ele é muito legal para você fazer abordagens mais business to business. Principalmente naquilo que você falou. Quando você vai procurar uma empresa, você não procura a empresa. Você procura alguém que trabalha naquela empresa. E no LinkedIn você consegue segmentar. Por exemplo, eu quero procurar alguém do RH
de empresas de construção de civil. construção civil de um determinado porte localizadas numa determinada região. Perfeito. Tá? Já nas ferramentas da Meta, né, da Facebook, do Instagram, aí você consegue fazer segmentações, aí sim voltadas ao business to customer, esqueça Perfeito. a empresa, né? Aí você vai falar com a pessoa Pessoa mesmo, física mesmo. pessoa física mesmo. Tá? Legal. Então, assim, você consegue criar essas segmentações dentro dessas ferramentas. Muito bom. Tá? Então, assim, isso daqui, gente, é fundamental. Se você não tiver esta ideia aqui, olha, vou vender para a empresa ou para consumidor final, na minha opinião, é o primeiro ponto. Se você não tiver essa definição, você não sabe para quem você vai vender. Fica confuso o processo. Fica confuso o processo. Olha só, gente, o que o Marcos está trazendo aqui hoje, eu conversei a semana passada, essa semana com ele, e ele perguntou, a gente conversando, né? Poxa, o que seria um tema legal para a gente falar nesse nosso encontro de quarta-feira? E a gente chegou à conclusão de que muitas vezes o corretor ele quer atuar em marketing multicanal, colocar a sua empresa no digital, o corretor quer. Mas, às vezes, quando ele procura um auxílio nesse sentido, ele próprio ainda não está decidido sobre qual produto, sobre qual o público que ele quer atingir, e aí breca. Quer dizer, ele quer atuar nesse segmento, mas ele não sabe ainda, ele não tem isso, nem o Marcos, nem eu, ninguém de nós vai poder decidir pelo corretor qual produto ele vai vender e para qual público-alvo. Isso é de cada um. Então, antes de vocês até pensarem no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, Twitter, Google, tudo mais, acho que passa necessariamente por esse posicionamento, não é, Marcos? Exatamente. Eu não falei, a gente não falou de canal aqui de marketing. Exato. Por que eu comecei com público-alvo? Porque se você não definir qual é o público que você quer atingir, não adianta você pensar em canal de marketing. Tá? E rede social, e-mail, WhatsApp, um e-commerce, né, para o segmento, é canal de marketing. Tá? É a forma como você tem para atingir o seu público. Agora, se você não tiver dado esse primeiro passo, ou seja, com qual ou com quais públicos eu vou trabalhar, não adianta você definir os seus canais de marketing. E eu vou te dar um número, né? Mas eu garanto que 90% aqui das pessoas não têm resultado em redes sociais porque não fazem definição de público-alvo adequada. E cada hora oferece um produto diferente. Diferente, não tem frequência, não tem consistência numa rede social. Tá? Eu estou falando de rede social porque... É o que aparece, né? Mas então, assim, por quê? A definição de público-alvo está errada. Ou não está definida. Ou não está definida, né? Está errada, não está definida. Então, o que acontece? Aí, assim, é óbvio que não vai ter resultado. É óbvio que o engajamento vai ser baixo. Eu vejo muitos casos, Marcos, de corretores que falam assim, atuamos com todos os ramos de seguros e saúde, quer dizer, todos os ramos. É porque o corretor tirou uma habilitação que ele está habilitado a comercializar todos os ramos, né? Mas espera aí, trabalho com todos os ramos e todas as seguradoras significa não trabalho com nada e não sou parceiro de ninguém. Né? Me pede aí o que você precisa. Como é que é? Você costuma falar, você usa uma expressão que eu acho muito engraçada. E agora até eu... Agora, eu vou lembrar daqui a pouco. Às vezes você fala essa expressão que eu acho muito engraçada. Não é me segue, é me... Eu vou lembrar dessa expressão que eu dei muita risada. É o corretor ficando de forma muito passiva, esperando que o compra de mim. Compra de mim, compra de mim. Compra de mim. Você vai lá e põe uma mensagem lá, compra de mim. Trabalho com isso, e põe um painel com, sei lá, trocentas marcas de seguradoras para mostrar que ele trabalha com todas as seguradoras. É impossível. Aí tem aquilo, né? Quem faz tudo, não faz nada.
né? Pelo menos O comentário dele foi muito assertivo nesse sentido, porque eu trabalho para alguns corretores muito pequenos, fazendo gestão de saúde suplementar, né, na saúde. E eu vejo aquela coisa, é muito inteligente você dizer que você é um corretor de seguros. Não apresentar várias seguradoras para que você não fique refém de algo que você não consiga entregar. Exato. Porque o que vai acontecer? O segurado, o segmento de seguros, ou beneficiário de vida, previdência, saúde suplementar, odontologia, ele vai te questionar. Você viu que tal seguradora? Você está me informando que você já viu uma outra? Nessa que você... Fica um processo confuso, né? Total. Então, o melhor é ele vender a imagem dele como profissional de seguros ir lá e trabalhar o que for melhor para ele nesta parceria que ele monta. De forma segmentada. De forma segmentada. Perfeito, perfeito. Muito bom, Josafá. E assim, ó, só para a gente falar um pouquinho de business, aprofundando no business to customer, né? Vamos para o próximo quadro. É fundamental que a gente entenda com quem a gente está falando, né? E essas são as 4 gerações de consumidores que hoje a gente está falando constantemente, tá? Sim. Então, assim, a gente tem lá desde os baby boomers, né, que são os nascidos entre 46 e 64, hoje tem aí entre 75 e 59, 50, 60 anos, né? Mas o seguinte, tem muita gente aí que adiou suas... Né, hoje o mercado é muito diferente do que era há 5, a 10 anos atrás. Pessoas que ocupam posições executivas em companhias ainda, que adiaram suas aposentadorias, pessoas muito ativas, né? Esse pessoal, ele tem preferência por marcas já estabelecidas no mercado. São mais conservadores. São mais conservadores. Tá? Esse pessoal nasceu principalmente depois do pós-guerra, né? E por isso que são os baby boomers, né? É aquele que fala assim para você: olha, vê aí um seguro de vida, mas eu quero da seguradora tal, que é onde eu já tenho. Eu conheço. Eu tenho o seguro do meu carro, tá lá. Vê aí quanto fica o seguro de vida nessa mesma seguradora. Ele compra a marca, em vez de ele comprar a solução. Exatamente. Adianta você falar, olha, eu tenho um produto que é muito melhor, mas é de uma segura. Eu estou usando sons de uma segura nova que você faz a compra online para esse cara. Esquece, se você oferecer isso, você vai perder o cliente. Provavelmente ele vai pedir para você ir na casa dele até, né? Muito provavelmente. Vem pessoalmente aqui. Vem pessoalmente. Mas você deu um atendimento melhor, mesmo ele sabendo do seu preço, pode até, eventualmente, não ser o melhor, mas se ele sentir confiança, ele vai fechar com você. É verdade. A Alessandra da Estrela Viva levantou a mão. Vamos lá, Alessandra, por favor. Oi, Ale. Oi, Rê. Posso discordar um pouquinho de vocês? Me permite? Opa! Porque, assim, quando a gente fala, né, trabalha com todos os ramos, não trabalha com nada. Eu já discordo. Eu tenho um segmento um pouco diferente. Eu trabalho para o cliente. Eu não trabalho para a companhia. Então, o meu foco eu trabalho para o cliente. Então, quando o cliente me procura, e ele já tem o auto comigo, por exemplo, ele precisa do residencial, eu faço o residencial dele. Ele precisa do saúde, eu atendo no saúde. Ele precisa do vida, eu atendo no vida. Então, eu tenho o cliente para mim. Por quê? Porque eu não deixo esse cliente ter auto com um, residência com outro, plano de saúde com outro e o vida com outro. Você entende? Então, eu discordo nessa questão. Perfeito. Mas aqui tá certíssimo a lei. Acho que a maioria dos corretores trabalham dessa forma. O que a gente está dizendo é a oferta, é o que a gente um posicionamento de mercado. Eu me posiciono como especialista em vida. Eu abordo os meus clientes oferecendo vida. Quando eu ofereço vida, naturalmente ele me pede também um residencial, um automóvel, um seguro de saúde, ele me pede outras coisas. Eu não digo que eu não faço, eu faço. Eu tenho que ter uma linha de atendimento para esses outros ramos. Eu sei qual é o meu posicionamento, o que o meu cliente pede, eu tenho como atendê-lo, mas eu não mudo o meu posicionamento. Né? Eu sou especialista naquela segmentação, ou naquele público-alvo, ou naquele tipo de produto.
Mas a gente está dizendo mais de posicionamento de negócio, né? Até a lei, né? Isso. A lei não está longe que quem vai falar. Não tem certo e errado, não né? Não tem certo e errado. Mas, e sim, quando você fala, nem é o caso aqui, né, da nossa forma, mas quando você fala de posicionamento de mercado, você pode ter posicionamentos ligeiramente diferentes. Tá? Exato. E, obviamente, não tem certo e nem errado. É como você quer posicionar a sua empresa. Se você posicionar da forma A e ela te trouxer o resultado que você espera, perfeito. Exatamente. Ué, não está errado, É. tá? O importante é isso, é você ter um approach inicial, um posicionamento mais adequado, tá? Por que a gente fala isso? Eu tenho... A gente já trabalhou com posicionamento de mercado aí de algumas empresas, tem empresas bem grandes, tudo. E assim, quando você se posiciona no mercado, se posicionar no mercado, é você fazer uma escolha. Tá? Se eu me posiciono como sendo um especialista, é só um exemplo, tá? Um especialista em seguro alto, eu posso querer trabalhar pelo meu posicionamento somente com seguro alto. Sim. Tá? E isso não quer dizer que se alguém fala... Olha, muitas vezes eu falo o seguinte, tá? Quando a gente é pequeno, né, nós não somos uma Nike, uma Coca-Cola, uma dessas grandes marcas, né? E as pessoas, elas confiam no trabalho do profissional. Por exemplo, elas compram do Renato. Do Renato, não da Elas não Movida. compram da Movida. Isso. Elas compram da Ale, não da Estrela. Por quê? Elas confiam na Ale. No meu caso, é a mesma coisa. Né? Pela minha agência, tem pessoas que compram do Marcos, elas não compram da Max 2. É verdade. Tá? Então, e outra, você deve ter clientes que falam, posso pedir para o meu assistente aqui só te atender a ligação? Não, eu espero porque eu quero falar com você. Com certeza você deve ter vários com certeza. desse tipo aqui. Todos nós aqui temos. É verdade. Então, é o seguinte, está errado? Não, absolutamente. Não é falar, meu cliente, é o seguinte, eu não vou trabalhar com isso, não. Cada vez mais a gente, embora você tenha que ter um posicionamento para você ter uma abordagem de comunicação inicial, a gente tem que resolver o problema do cliente. Nem que esse problema seja resolvido com um parceiro de negócio que a gente conheça. Exato. Justamente. Tá? Exato. Ele pode ser resolvido por um parceiro. Você é o responsável por aqui. Né? Eu vou citar novamente o exemplo da agência, mas assim, existem processos que o cliente, que eu não tenho internamente, tá? Mas eu sei quem pode me auxiliar. A responsabilidade por isso, da entrega, é minha. Sim. Né? Não é de quem eu contratei para atender esse cliente. E cada vez mais, a gente está falando aqui de geração de consumidores, mas todos eles, independente da geração, eles querem a solução do problema. Exato. Tá? É isso mesmo. Então, se o problema dele for, entre aspas, seguros, e eu confio na Ale, eu vou tentar resolver todos os meus problemas de seguros com ela. E é isso que acontece. Tá? É exatamente então, assim, isso. Você sabe que eu falo assim, o meu foco é a humanização. Meu trabalho é humanizado. Porque por mais que eu tenha uma equipe que trabalha comigo, que me dá apoio em alguns segmentos e alguns produtos, porque eu não trabalho sozinha, o que acontece? Os clientes sempre têm ali o meu apoio por detrás, então eu estou acompanhando todo o processo, eles têm o meu contato direto, então eles querem que eu realmente esteja ali por detrás e falando se está tudo ok, se está tudo certo, porque eles têm a confiança em mim, né? Eles não têm confiança na equipe, confiança em mim. E esse ano eu falei com o Rê, esse ano eu continuo atendendo o meu cliente, mas eu realmente foquei em vida, porque hoje é realmente o que eu falo, eu estou usando todo esse conhecimento, toda essa consultoria que eu dou para o cliente, e realmente essa consultoria hoje no Vida, fazendo primeiramente uma conscientização da importância. Aí depois a gente vai abordar e vai tirar um pedido, porque tem corretores que são tiradores de pedidos, eu não sou tiradora de pedidos. Não, a gente acabou de dizer que é exatamente isso, Ale, que o Marcos está falando.
É um posicionamento, é isso que você decidiu. Você decidiu se posicionar como especialista em vida para levar isso para os seus clientes. Isso. Eles vão pedir também. Você faz o alto, você Me faz ajuda o nisso. residente. Me ajuda com saúde também. A sua abordagem vai ser para o vida, mas você vai pegar o que vai. Né? Acho que é isso. Normalmente eu vou trazer o exemplo, Alessandra. Eu vou trazer do meu ramo, porque assim, muitas vezes eu sempre falo com meus clientes o seguinte: é importante que a gente saiba o que acontece nos outros ramos para a gente aplicar nos nossos. É. Né? É importantíssimo isso. Tá? E muitas vezes a minha agência não faz nada que seja o que eu chamo de offline. Tá? Eu não faço banner, eu não faço nada de anúncio de revista, etc. A gente é muito focado na parte de digital. Tá? Mas tem clientes que me falam o seguinte: não, eu quero que você faça o meu cartão de visitas. Tá? É um cliente que é bom, é importante para você. Você vai deixar de atendê-lo? Não. Tá? Agora, a minha comunicação, né, se você for entrar hoje na nossa página de web, ela fala: nós somos uma data-driven agency, né? Ou seja, uma agência focada em dados. Nós fazemos pesquisas, dados, estudos de mercado. Tá? Então, assim, agora, o cliente pediu para eu fazer um cartão. Eu falo: não, vai procurar outro para fazer o cartão? Não vou, eu vou fazer para ele. É o teu caso. A minha abordagem de mercado é uma. Não quer dizer que se um cliente que já é meu, é antigo, que é lucrativo para mim, que ele me peça um detalhe, sabe que eu não vou atender. Perfeito, Tá é isso bom? aí. Então, E mais uma vez vai depender dessa geração que você atende, né? Isso daqui, ó, a geração de consumidores é importante. E agora você vai me permitir discordar, tá? Você não discordou da gente, você agregou. Exato. Não, desculpe, eu acho que eu não tinha entendido, perdão. Não, imagina, eu estou brincando com você. Eu falei porque eu queria perguntas, então. É isso aí, Mas, enfim, só para a gente dar continuidade aqui, a outra grande geração de consumidores são os nascidos entre 65 e 80. Sou eu. Assim, eu também estou nesse caso aí, tá? Então, assim, eles são empreendedores, eles gostam de quebrar paradigmas, a gente sempre viveu, né, Renato, em épocas bem turbulentas, econômicas, sociais, enfim. Tá? E, assim, é outro approach de mercado, é diferente do Baby Boomer. Tá? A gente busca uma outra coisa, que não do Baby Boomer. Os millennials, ou geração X, né, eles são os filhos dos boomers, né? Ou seja, são nascidos aí entre 81 e 96, né? São idealistas, eles preferem marcas experimentais. Esse é um público que, eventualmente, você pode oferecer um produto diferenciado de uma seguradora menor, mas que é um produto bacana, tá? Eles estão mais abertos a novidades. Né? E a gente tem, né, a geração Z, né, que aí eu acho que já aqui está. A gente tem uma representante da geração Z aqui com a gente, né, Mariana, entre 97 e 2009. Você discorda aí, se você não concordar, Exatamente. Mas normalmente é um público mega consciente com dinheiro. Eles são propensos a buscar carreiras financeiramente mais estáveis, eles poupam muito dinheiro, eles são os primeiros nativos digitais. Ele é um público que ele gosta de uma comunicação, de uma compra, o que eu chamo de low touch, ou seja, com baixo toque, com baixo contato ao extremo. Sim. Tá? Eles vão preferir tudo fazer ao celular. Tá? Então, é isso que eu falo. Se a gente entender as gerações de consumidores, a gente consegue focar produtos, serviços e canais de comunicação próprios para cada um deles. Né? Por isso que as segmentações são importantes. Eu posso atingir todos? Pode. O teu investimento em marketing e comunicação, ele vai ser grande também. Tá? Agora, eu vou definir aqui exemplo. Não vou trabalhar com geração G, vou trabalhar mais com geração X e millennials. Legal. Aí dá para você fazer uma segmentação, dá para você criar uma linha de comunicação bem assertiva para esses públicos. Que é o público que a gente busca para oferecer seguro de vida.
Está mais entre o X e o Millennium. Tá entre aí. Tá entre aí, né? Os dois. Tá. Então, assim, novamente, por que eu citei isso? Entendimento do público. Entendimento do público-alvo vai fazer com que você oferte o produto certo para a pessoa certa na hora certa. Tudo bem? Da forma que a pessoa quer receber a Que ela oferta. quer receber. Não tem mais aquele negócio, não, hoje só funciona o porta a porta, hoje só funciona o digital. Na verdade, todos funcionam de acordo com a vontade ou a preferência de cada um. De cada um. E é isso um pouquinho, se vocês não tiverem dúvida, não tiverem algum comentário para fazer, que a gente vai ver no próximo capítulo aqui da nossa... Comportamento do consumidor. Exatamente. Então, gente, o que a gente viu até agora? Olha, o que é marketing, a importância de definição de público-alvo, para que a gente consiga vender os nossos produtos e serviços de uma forma adequada. Sim. Perfil das gerações. A gente entendeu as gerações, e vamos entender aqui um pouquinho agora como que o consumidor se comporta hoje ao comprar um produto ou serviço. Perfeito, Tá? perfeito. Vamos lá para o próximo quadro. Como que um consumidor escolhia uma marca até há bem pouco tempo atrás? Gente, era muito fácil para quem está fazendo, para quem queria vender alguma coisa. Por quê? Você fazia uma comunicação e o cliente tinha uma necessidade, ele tinha 3, 4, 5 opções. Exato. Tá? E ele se decidia por a compra por aí. Era muito fácil. Você fazia uma comunicação direta, ele escolhia as opções que você tinha e fazia a compra. Simples assim. Então, por isso que as empresas investiam muito nas comunicações tradicionais, como televisão, né? Não, coloca lá no Jornal Nacional, vai custar uma fortuna. Mas você vai atingir quem você quer e quem você não quer também. Sabe que eles vão e vai fazer a compra. Vai. Você sabe que eu sou... Eu morei mais de 35 anos na casa dos meus pais, que é um sobrado, né? Não é prédio, é um sobrado. E quem mora ou morou muito tempo em casa deve ter recebido muitos daqueles panfletinhos na caixa do correio. Josafá já até sabe o que eu vou falar. Lembra daqueles panfletinhos de plano de saúde? Sim, sim. Que entregavam só com um carimbo do corretor e um panfleto assim, que era impresso em uma única cor, para ficar bem baratinho, um folheto bem fininho, que as pessoas imprimiam 10.000 unidades, com um carimbo atrás do nome da pessoa. Acho que isso era fornecido pelos próprios planos de saúde, né, pelas próprias plataformas. E aí dava lá R$50 para um menino, e falava para ele, coloca aí nas caixinhas de correio. Exato. Toda semana eu ia lá na caixinha de correio. Era só isso. Né? Não tinha outra forma de comunicação que não fosse a caixinha do correio. Você sabe que se usa isso? Até hoje, O Marcos fez essa colocação. Ninguém mais faz isso. Porque hoje também... Não, ele fez uma situação anterior, isso ainda funciona, né? Porque ninguém faz mais isso. Hoje isso funciona muito, pois ninguém mais faz. Exato, porque também a gente acaba sendo barrado no condomínio. A gente chega no prédio e ali é mais difícil. Com o zelador, é muito mais difícil. Tem menos casas hoje para a gente entregar. Exatamente. E os prédios hoje, com a portaria eletrônica, não tem nem mais zelador, muitas vezes, para você poder... Exato. Você sabe que esse tipo de marketing, isso é um tipo de marketing. Ele funciona principalmente, e hoje o público-alvo ele está acima de 50 anos, porque é incrível isso. Mas nem todo mundo é digital. Então o camarada vê lá e fala, nossa, é esse preço, eu vou ligar para esse corretor e vou conversar com ele. Às vezes ele não pesquisa no Google. Então funciona. Lá, por exemplo, em São Bernardo, tem um corretor que é especialista em vender isso. Para esse público. Quer dizer, a comunicação tradicional ainda funciona dependendo do público-alvo, né? Sim, e só para a gente falar que a gente vai falar daqui a pouco, isso é multicanalidade. Você ter Exatamente. O canal tradicional e os... Exatamente. O Emanuel está aqui com a gente. Eu tive a oportunidade de conhecer lá em Portugal
um canal de distribuição que no Brasil não existe. Ainda é muito raro a gente ver aqui no Brasil, mas lá em Portugal a gente vê muito. E são o que vocês chamam aí de corretor porta aberta, ou simplesmente lojas de seguro, em que você está passando na rua e tem ali uma vitrine, como se fosse uma loja, com as marcas das seguradoras e os produtos que o corretor trabalha. E ali é como se fosse uma agência de viagem, o cliente abre a porta, entra e está lá o corretor. Isso ainda é muito comum aí, né? É muito presente essa forma de abordagem. Sim, né? as grandes seguradoras têm todas lojas de agentes, que muitos deles são agentes exclusivos dessas marcas, outros não, representam a marca, têm todo o layout da marca da seguradora e trabalham em sistema multicanal, nomeadamente também até com a Prevoar, inclusivamente, porque a Prevoar tem efetivamente uma filosofia diferente de estar no mercado, trabalha só com corretores multicanal e não com exclusivos, não temos corretores exclusivos na Prevoar, não é? São todos multicanal, portanto trabalham com várias seguradoras portanto, os corretores têm os seus próprios escritórios, sejam escritórios individuais, próprios, sejam escritórios que representam as várias marcas das seguradoras e de muitas, que é um mercado muito agressivo aqui em Portugal, e nomeadamente as 5 maiores, algumas delas também que estão dentro dos conglomerados, os chamados conglomerados financeiros, nomeadamente com os bancos, não é? Portanto, também fazem cross-selling através da banca Assurance e, portanto, têm uma grande cota de mercado, cerca de 80% do mercado de vida, por exemplo, está efetivamente nas seguradoras que estão dentro dos bancos, não é? Por exemplo. Quer dizer, o canal tradicional, né? É o canal tradicional. E, assim, a gente tem um exemplo, se a gente for falar hoje em termos de mercado digital, né, em termos de vendas, a Amazon, por exemplo. Sim. Né? A Amazon talvez seja o grande ícone do e-commerce no mundo inteiro. Né? Mas, assim, ela, principalmente nos Estados Unidos, ela está abrindo pequenas lojas com produtos muito segmentados, lojas físicas. Loja física? Loja física. Surpresa isso. Tá? O porquê? Porque muitas vezes você pode, nessas lojas físicas, né, em Nova York tem algumas, nas grandes cidades é um experimento que eles estão fazendo. Novamente, obviamente que não tem toda o que tem dentro do e-commerce. Você tem produtos ali muito segmentados, onde você pode fazer a compra no e-commerce e fazer a retirada do produto nessa loja física. Ou não, você pode ir na loja física, escolheu lá, pagou e vai embora. Tá? Então, é o seguinte... Legal. Por quê? E isso vem muito, né? Não sei se o Emanuel tem mais algum comentário, que hoje entra... Então, assim, para a gente era muito fácil, né? Você fazer o seguinte, eu faço uma comunicação, jogo as opções que eu tenho, o consumidor vai lá e compra e ok. Marcos, você está dizendo uma coisa, que hoje tem uma novidade, inclusive, algumas empresas ele quer falar alguma coisa. Obrigado, Emanuel, perfeito. Obrigado pela participação aí. E logo estarei aí, vou fazer aquelas visitas tradicionais nos corretores aí parceiros da Prevoar. Mas eu vou ter que tomar um vinho nacional com o Emanuel depois. Por favor, algumas lojas, inclusive, eu não vou citar o nome aqui para não deixar... Não é uma questão de propaganda, mas, por exemplo, nós somos numa loja no shopping recentemente, e dentro dessa loja, que vende produtos de artigos de consumo, você já tem um totem. Isso. Com as lanchonetes. Então, você tem a opção do atendimento. Autoatendimento? Autoatendimento ou atendimento com uma pessoa, um vendedor lá, né? Talvez ela esteja focando nisso, para educar. Porque o Jean Giliard fala uma coisa que é interessante, né? Quando começaram a compartilhar a ideia de robôs, né, o foco principal não era vender, o foco principal era fazer com que os humanos se acostumassem com aquilo. Então, essas lojas, por exemplo, vamos citar a Renner, né, ela tem o atendimento humano e tem esse atendimento pelo totem, né? Porque é uma forma de vocês se acostumando com isso, né?
E claro, tem problema de geração de emprego e tal, mas é uma realidade. Tem Não. gente que não quer, tem gente que quer chegar lá de forma prática, como acontece hoje em muitas lanchonetes famosas, que a gente sabe Que já não tem mais que alternância. Vai lá. Não, eu fui no Pão de Açúcar esses dias, Isso aí. no supermercado Pão de Açúcar, que é equivalente ao Pingo Doce aí em Portugal. Tava uma fila de pessoas ali para serem atendidas com a cestinha no caixa tradicional. E tinha uns 3 ou 4 caixas ali de autoatendimento disponíveis. E eu tive que ir perguntando para todas as pessoas que estavam na minha frente: vocês não vão lá? Vocês não vão ali no autoatendimento? Não, obrigado, vou ficar aqui. Preferi não ficar na fila. E lá fui eu no autoatendimento. Eu falei, será que tem alguma coisa de errado? Aqui é mais caro? Se resolveu ali. Rapidinho. É. Né? Então, só fazendo um comentário, Josafá. O que isso é algo bastante estratégico. Vamos ver como é que o consumidor escolhe uma marca hoje. Putz, eu acho que teve um problema nesse slide. Dá mais um clique. Volta um pouquinho. Tá? Quando vocês receberem esse material, vocês vão receber, pode ir aqui do lado esquerdo, onde está vazio, eu não sei porquê, mas sumiu a imagem, mas você vai ver um monte de rabisco. Tá? Deixa eu ver se aparece aqui. Peraí. Aí vai aparecer. Ah, tá aqui. Exatamente. Tá? Peraí que eu vou mostrar para o pessoal que... Eu não sei porque quando você compartilha, ele... Foi um bugzinho aí, acho que do PowerPoint. Né? Vou mostrar aqui, ó. Pronto. Isso. Então, hoje, como que o consumidor se decide pela sua empresa? Exatamente aqui como esse rabisco. Tá? Então, assim, ele tem a necessidade, preciso comprar um seguro. Tá? Ótimo. Aí ele começa a pesquisar as opções. Tá? Então, ele pesquisa na internet, ele pergunta para outras pessoas, ele começa a explorar, né? Nesse quadro do lado direito você tem a exposição. O que é a exposição? Aquele quadro, aquele linha pontilhada, é a exposição do seu produto ou serviço. Né? Você começa a comunicar gatilhos, ele começa a explorar quais são as opções de mercado, e ele explora com amigos, ele pergunta para amigos para pegar indicações, ele pode ir para quem tem loja física, ele vai ver o produto na loja física, ele pode consultar outros corretores, no caso, ele faz uma confusão enorme, tá? Até faz as avaliações de mercado, até se decidir pela melhor experiência de compra dele, tá? Então, isso daqui, gente, é um estudo que eu posso compartilhar com vocês, ele está em inglês, mas é um estudo do Google, inclusive, sobre comportamento do cliente hoje. Caramba. Tá? Então, é exatamente esse rabisco que você está vendo. Que loucura. Ele dá uma volta enorme, e a gente faz isso, né? Muitas vezes você pesquisa no digital, vai na loja ver, pergunta para um amigo, volta para o digital para comprar na loja física, e aí não, você não decide pela loja física e vai comprar num totem que tenha na loja. Exatamente. Tá? Então, assim, isso até, Josafá, hoje um conceito, né, um conceito bastante moderno, a gente fala muito isso, eu tive em Lisboa no Web Summit no ano passado, mas a gente fala muito disso, que é o conceito de digital, né? Ou seja, Sim. As marcas procuram proporcionar experiências digitais no ambiente físico. Tá? Então, assim, eu quero ter a experiência da loja de ver o produto, mas não quero passar no caixa. Então, eu vou no totem e faço pagamento lá de fora. É o digital. É o físico com o digital. É a união do físico com o digital. E hoje, quando a gente fala em estratégia multicanal, quando a gente fala em multicanalidade, são exatamente isso. Como é que eu posso propor, né, como eu posso entregar para o meu cliente experiências digitais, de forma que ele se sinta no mesmo ambiente da minha marca. Tá? Perfeito. Então, aqui, ó, o que influencia hoje a decisão de compra? Que é até um termo que o Google utiliza, não gosto muito dele, mas eu tenho que falar dele, é análise heurística. Né? Mas nada mais é o seguinte, descrições curtas sobre a especificação do seu produto. E que, principalmente, simplificam a decisão de compra. Então, você, corretor, você vai explicar um produto, né, um determinado produto na internet, não adianta fazer um texto enorme. Colocar o que está nas condições gerais. Não adianta. Segurei Ninguém isso. vai ler isso daí.
Tá? Ninguém vai ler. Tá? Não A gente mesmo. tem que procurar explorar o que curtas as especificações chaves do produto e principalmente qual o benefício. Por exemplo, em vez de vender diárias por incapacidade temporária, eu tenho que vender a ideia, garanta sua renda em casos inesperados. Caso inesperado. É completamente diferente o entendimento. Perfeito. O poder do agora, né, que é outra grande tendência de comportamento do consumidor. Quanto mais tempo a pessoa espera por um produto, mais fraca se torna a proposta. E aqui é o seguinte, Verdade. se a gente pede, o cliente pedir uma cotação para você, Seja rápido. seja rápido. Se você demorar 2, 3 dias, mais fraca vai ser a sua proposta. Por melhor, tecnicamente, que ela seja. Tá? Então, é assim... É a sopa quente. O consumidor quer... Exatamente. A sopa doce. Ele quer agora. Ele quer acelerar. Não adianta daqui a 2 dias. Tem que ser agora. Tá? Perfeito. Confirmação social. Gente, isso é importante. Eu já falei muito aqui em algum bate-papo que eu fiz aqui para a Movida, né? Depoimento de cliente. O que é uma confirmação social? Aquele cliente que comprou um seguro, seja ele qual for com vocês, tá? E gostou tanto do atendimento que te deu olha, cara, gostei do teu atendimento, eu fui muito bem atendido pela Movida Seguros. Pega esse depoimento, comunique ele. Isso é uma prova social de que o trabalho que você faz é importante. Os consumidores hoje, eles vão atrás de confirmações sociais. Tá? Então, um detalhe, gente. A gente analisa muito o consumidor o seguinte: qual a nota que essa empresa tem no Google, como ela é avaliada por outros consumidores no Google. E eu vou falar uma coisa, ninguém compra de empresa com nota abaixo de 4. Rapaz, esses dias eu estou vendo lá a minha programação da minha viagem para Portugal e eu estou pesquisando muito lá, Airbnb, Booking, e é muito comum eu ver um apartamento, nossa, adorei, vou ver a avaliação. A avaliação péssima. Aí eu me desinteresso por aquilo, porque a péssima avaliação tá bonito na foto, mas se está mal avaliado, não me interessa. Não interessa. E assim, não adianta, se você for mal avaliado pelos consumidores no Google, outros consumidores vão te consultar e não vão fazer a compra com você. O contrário também é verdadeiro. Se você for bem avaliado, a possibilidade do consumidor escolher a sua marca, porque você tem provas, confirmações sociais importantes, ela é fundamental. Então é o seguinte, na sua estratégia de comunicação e de rede social, procura colocar, se for possível, pelo menos um depoimento de cliente por semana. Que legal, muito bom. O quarto item é o que a gente chama de viés de escassez, né? Então, quanto mais se reduz o estoque e disponibilidade de um produto, mais desejável ele se torna. Só essa semana. Só essa semana, tá? Aproveite, vai virar o preço. Não compre carro hoje. Hoje, isso é o viés de escassez. O varejo utiliza isso muito bem. Tá? E tem um outro ponto que eu citei aqui em negrito, porque isso são vocês, que é o viés de autoridade, ou seja, as pessoas querem ser convencidas por especialistas, por fontes confiáveis. E vocês são as fontes confiáveis. É verdade. Tá? Então, assim, se o consumidor percebe isso, independente do seu preço, ele vai fechar negócio com você. Tá? Então, assim, procure cada vez mais falar, tá, que você é o especialista da área. Aqui não tem ninguém melhor do que você para falar sobre seguro de vida. Perfeito. Tá? E tem um outro caso que não cabe muito para o negócio de vocês, mas é o poder do gratuito, né? Mesmo que não tenha qualquer relação com a compra, né? Isso pode ser um grande motivador. Sim. Tá? Eu não sei, mas de repente o cliente comprou um determinado produto de você e fala, olha, eu vou te dar um outro aqui para você experimentar durante 30 dias gratuitamente. Não, tem um outro exemplo que a gente já trabalha aqui. A pessoa compra um seguro de vida e leva gratuitamente um atendimento de telemedicina. Olha que legal. Isso daí, ó,
o ponto, vou voltar no ponto, você ser convencido por um especialista, por uma fonte confiável, e junta com o poder do gratuito. Compra comigo aqui, tá? Você vai ter a melhor solução de mercado, eu te garanto, tá? E além do que, você vai ganhar a telemedicina gratuitamente. Dá uma consulta, enfim, aí não sei como é o desenho do produto. É isso. Tá? Mas é isso. Então, gente, isso daqui tem uma influência gigantesca no comportamento na decisão de compra. E a gente está falando tudo isso pelo seguinte, que isso vai te auxiliar a fazer uma coisa, a vender mais. Tá? Perfeito. Inclusive, Marcos, em cima do que o Renato comentou, me permita. Lógico. Tem uma operadora de saúde suplementar que, quando você compra o produto dela, automaticamente você já ganha um seguro viagem. Nós ouvimos isso ontem lá. É bem isso que você está dizendo. Exato. É o gratuito. Mas você sabe que tem muito profissional corretor de seguros, tem muito conteúdo, mas ele não consegue ser o vendedor. Tem que valorizar esse... Saber valorizar. Como valorizar isso na tua entrega? Ou seja, eu sou um técnico na área de saúde, eu sou um péssimo vendedor. Então, eu vou fazer um comentário aqui, que é o seguinte, tá? Aquele vendedor, acho que até o Marcos citou do pastinha aqui, ó. Sim, foi o Marcos. Né? Mas eu vou ampliar isso para o vendedor. Você pode não se considerar um bom vendedor, mas você, tecnicamente, você sabe falar muito bem daquele produto. Ao tomar isso, você pode não se considerar, mas você está fazendo uma excelente venda daquele produto. Tá? Então, quanto mais especialista, quanto mais confiança a pessoa tem naquilo que você está falando, que você está passando para ela, estou falando com uma pessoa qualquer, estou falando com um especialista daquele segmento. Tá? Maior é a possibilidade de você fazer a venda. Eu entendo o seguinte, que não há mais espaço hoje para aquele vendedor, deixa que eu resolvo tudo, eu sou o cara. Não, esse não. As pessoas querem fazer negócio, elas querem ter a confiança na palavra de um especialista. Tá? Então, assim, você pode não se considerar um vendedor daquela forma tradicional do vendedor, mas você é um baita especialista no seu segmento de atuação. E sendo especialista, você já sabe se vender. Você sabe, você vai vender o seu peixe naturalmente. Até porque... Compre de mim, compre de mim. Exato. Então, muitos corretores não se sentem assim meio que inibidos ao dizer isso. Né? Vamos fechar, compra de mim, faz agora, eu te dou desconto. Eu vejo que realmente, quem conhece o produto, ele entrega mais pela parte sem dúvida do conhecimento e da resolutividade de problema, principalmente para a pessoa biológica, entendeu? Do que necessariamente ficar nessa situação de entrega de venda. Eu concordo, é isso que a gente está falando aqui. É isso. Se posicione como especialista. É mais ajudar o cliente a comprar do que você querer vender. Propriamente vender. Focando nele, tomar a decisão. Exatamente. Aí você tem que conduzir para que ele tome a decisão a seu favor. E cá entre nós, ninguém gosta de vendedor. Não, aquele vendedor chato... O vendedor... Exatamente isso. Eu não gosto de ninguém querer vender nada para mim. Eu quero que me ajudem a comprar. É isso. Exatamente isso. Aí é que entra o papel de vocês, especialistas. É isso aí. E para a gente... Agora que a gente vai chegar no multicanal, mas basicamente, o que é o marketing multicanal, né? Muita gente fala omnichannel, né? Eu até usei o omnichannel aqui em secundário, que é a produção de multicanal, para vocês entenderem bem, né? Mas, assim, basicamente, é uma estratégia que ela integra diferentes canais de divulgação e comunicação. Ela é uma estratégia de vendas. Fundamentalmente, é uma estratégia de vendas, tá? E ela integra, diferentes canais de comunicação e divulgação, tá? De uma forma que você possa oferecer para o cliente uma experiência de marca unificada, tá?
Assim você consegue melhor qualidade no atendimento e na prestação de serviço também, tá? Então, por que eu deixei isso aqui por isso? Porque a partir do momento que você entende como vender, né? Ou seja, o que é marketing, você vai definir o seu público, vai entender o seu público, né? Vem para a questão que a gente acabou de falar, entende como o consumidor consome o teu produto, como ele compra o teu produto. Tá? Aí você pode entender as questões de multicanalidade. Tá? Perfeito. Então, basicamente, o que é a multicanalidade? É você utilizar diferentes canais de comunicação para chegar no seu cliente final. Tá? Então, vamos dar um exemplo aqui, até esse exemplo dessa figura, ela ilustra bem. Sim. Mas desde a comunicação que a gente tem ali, de loja, eu não tenho loja, mas você tem o Google Meu Negócio. Sim. Né? Eu tenho todas as redes sociais, eu tenho o telefone, né, o computador, que eu posso fazer a comunicação pelo WhatsApp, por exemplo. Perfeito. Eu posso fazer uma comunicação direta aqui via impulsionamento, que é esse alto-falantezinho aqui que a gente tem, esse megafone. Perfeito. Tá? Ou seja, você está se comunicando com o cliente em vários canais de uma forma simultânea. Perfeito. Tá? Então, adianta eu só fazer redes sociais? Não. Tá? Eu não tenho website. Então, tenha. Tá? Sim. Aliás, ontem eu atendi um cliente que perdeu um contrato, um prestador de serviço, no interior do Paraná, da área de logística, que perdeu um contrato de R$300 mil, né? E a empresa, uma grande empresa, falou, não, legal, adoramos sua proposta, me passa seu website para eu ver. Não tinha. Não tinha. Então, quando um cliente pede, por exemplo, conhecer o seu website, ele quer mais informações. Perfeito. De posicionamento da empresa. Deixa eu ver quem que é o Marcos, né? Deixa eu ver quem que é. Max 2, a Social, a Movida Segura. Deixa eu ver se ele existe mesmo. Sim. Tá? Então, isso que é importante. Perfeito. Tá? E, de preferência, tenha a sua estrutura. Não utilize o site da seguradora que a seguradora oferece. Os sites que a seguradora oferecem não indexam para a seguradora, não indexam para você. Perfeito. Tá? Perfeito. Então, se o cliente for te procurar no Google, ele vai achar a seguradora, ele não vai achar você. Perfeito. Tá? Perfeito. Então, assim, esse é o conceito. Tenham a ideia do multicanal. No meu multicanal, eu vou acrescentar, eu gostei da ideia aqui, de colocar aquele panfletinho na caixa de correio. Experimenta, não existe verdade absoluta. Se isso der resultado para você, ótimo. Tá? Eu posso fazer um acordo com a pizzaria delivery do meu bairro e colocar um panfletinho em cima de cada pizza. Eu já vi corretora patrocinando a caixa da pizza. Se for ok, se você tiver... eu sei que aí Investimento. Investimento. Mas se der resultado, ótimo. Se investimento ruim é aquele que não te traz retorno. Eu já vi um corretor patrocinando o saquinho da banca de jornal, por exemplo. Que ele vendia o jornal, a revista e colocava dentro do saquinho patrocinado pela corretora. Então, assim, esse é o conceito de multicanal. A gente fazer o que a gente pode fazer no digital, porque o digital é importante, você precisa ter, não tem volta. Tá? Você precisa ter uma presença digital bastante consistente, mas você pode agregar a sua presença digital com outros canais. Perfeito. Tá? Eu conversei com uma pessoa, não sei se ela... Eu acho que ela está aqui, mas... Sheila. Por exemplo, não, foi com a... Foi um bate-papo, acho que foi com a Carla, que é de Franco da Rocha, de Caeiras. É a Carla. A Carla, acho que ela está por aqui, ó. Ela aqui, ó, a Carla. Carla Barbosa. E a Carla, ela me falou que ela ia tentar fazer um acordo com uma amiga, uma cliente dela, que era um consultório de psicologia. Uhum. Tá? Então, nesse consultório de psicologia,
a pessoa tem uma TV Smart e ela ia passar propagandas da corretora de seguro nessa TV Smart. Eu acho que é a Miriam. Miriam, De De Cajamar. Cajamar. Verdade. É a Miriam, ela não está aqui. Não tá. Desculpa, cara. Então, assim, olha que legal, eu estou aproveitando a comunicação digital para fazer uma comunicação num outro estabelecimento, mas que tem correlação, né, com o serviço em termos de público-alvo, obviamente. Tá? Eu vou aproveitar o consultório da minha amiga para fazer uma divulgação do meu trabalho. Então, assim, esse que é o conceito de marketing omnichannel. Eu explorar diversos canais digitais aonde eles possam me trazer vendas e com uma única comunicação. Que legal. Tá? Eu estou falando isso de uma forma bem simples, tá, gente? Até porque eu já estourei o tempo. Tá? Mas deixa eu fazer um comentário. Por favor. Não quero te cortar, mas já fazendo. Por exemplo, eu me sinto muito mais confortável de uma propaganda como essa, né? Essa entrega, num consultório médico, numa clínica, do que receber isso numa pizza. Você entende? Entendo. Então, assim, quebrar esse paradigma, porque muitas vezes o camarada fala, os corretores estão pegando, cara. De dar 5% de desconto numa... Assim, eu não sei como atingir o público-alvo. Talvez teria que fazer um estudo específico, por exemplo, de consumidores de seguros em determinada região para poder fazer isso. Exato. Isso é uma possibilidade. E eu sempre costumo dizer, Josafá, o seguinte, tá? Falando com o Josafá aqui, tá? E que é o seguinte, não há verdade absoluta. A gente tem que fazer experimentações. Tá? Então, é o seguinte, eu posso não, nesse cartãozinho na pizzaria, vai que você vai colocar na pizzaria, eu posso não oferecer um desconto. Eu posso simplesmente fazer uma propaganda institucional na minha corretora. Você sabe que na prova de conceito que a gente fez com a Mafra Seguros, 30 corretores utilizaram a nossa plataforma, que é a YouSocial, durante 3 meses. Sim. Tá? E a partir do momento que eles começam... Uma coisa que a gente sempre falava é o seguinte, olha, o seu cliente pode estar na rua de trás do seu escritório e ele não sabe que você existe. Né? E a gente bateu muito nessa tecla. E a gente insistiu para que as pessoas começassem a fazer um trabalho forte, né? Esses 30 corretores divulgam o meu negócio. Tá? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, a partir do momento, né, que eles passaram a utilizar, fazer essa comunicação através da nossa plataforma, tudo, o número de ligações feitas para o estabelecimento aumentou em 20%. Olha. Tá? Ou seja, a pessoa pesquisava no Google, achava, e ela está fazendo uma pesquisa no Google de pessoas que estão, de empresas que estão ao redor dela, que estão próximos a ela. A partir desse momento, em 3 meses, aumentou em 20% o número médio de ligações dessas empresas. Tá? Então, assim, precisa experimentar. E aqui, só para a gente fechar, por que você deve usar o marketing multicanal? Eu acho que é uma coisa muito simples. O seu cliente é multicanal. Verdade. Tá? Então, assim, aproximem eles. Se aproximem. Tá? Anderson, eu vou te falar o seguinte, tá? Isso é uma percepção minha, onde está falando, o marketing tem mais possibilidades de aguçar os 5 As do marketing: assimilação, atração, ambição, ação e apologia. Tá? Eu, particularmente, eu não gosto muito de 5 As, 10 Bs, 3 Cs. Tudo está embaixo de um conceito de 4 Ps. Tá? Tudo está embaixo disso. Não existe nada diferente disso. Tá? Não existe artigos acadêmicos de grandes instituições que provem o contrário. Tá? Eu até vou te falar o seguinte: o que se faz de copy hoje, em termos de redes sociais, isso já se fazia em 1920. Caramba. Tá? Não tem nada diferente do que se fazia em 1920. Tá? Quando um pequeno comerciante de uma pequena cidade dos Estados Unidos escreveu cartas personalizadas sobre o que ele vendia, era uma lanchonete, e entregou dentro da cidade. Essa é a primeira copy Caramba. que a gente tem rastreada em termos de marketing. Tá?
e isso foi em 1920. Nossa. Ou seja, 100 anos conceito, atrás. exatamente. E a gente está falando de Philip Kotler, né, que você fala, se falam que ele é o pai do marketing, tem um avô, É. tá? Então, já tive aula com ele, inclusive, tá? Com o Kotler, tive essa oportunidade, e assim, só que é o seguinte, os conceitos de marketing, eles são muito anteriores a Philip Kotler. É. E eu não estou... Quem sou eu para falar mal de Philip Kotler? Ao contrário, né? Mas assim, vamos entender o seguinte, tudo está baseado em termos de um conceito de 4Ps, tá? E assim, seu cliente é multicanal, tenha presença digital, seja multicanal, e você vai conseguir trazer mais clientes para você. Tá? Top. Que é isso, Demais. o resultado. Estou abrindo aqui para... só aqui, ó, como montar uma estratégia de multicanal. Legal. E eu falo o seguinte, começa pelo básico. Tá? Tem um website, tenha presença nas redes sociais, trabalhe com o Google Meu Negócio, WhatsApp Marketing, é importante, atendimento, direct, mais Messenger, que você tem essas ferramentas dentro do Instagram, e publicidade paga, através de impulsionamento. Cara, então, assim, resumindo bem a estratégia multicanal, o corretor que quer começar, falar assim, bom, eu quero começar agora a atuar no multicanal. Eu tenho que dar um print dessa tela aí e começar por aqui, não é? Começa com isso daqui. Tá? Perfeito. Claro, considerando que ele já definiu o perfil, o foco dele, o posicionamento de mercado dele e o público-alvo. Exatamente. Aí ele já começa a montar a estratégia dele aqui. Exatamente. Começa por isso daqui. Isso daqui, ó, se você fizer isso daqui, eu tenho absoluta certeza, vamos para o próximo quadro, tá? Você vai ter esses benefícios, você vai ter melhor taxa de retenção de clientes, você vai ter uma compreensão melhor da jornada do consumidor, ou seja, aquele rabisco, você vai entender um pouco melhor. Sim. Tá? Você vai ter uma abordagem unificada de comunicação. Perfeito. Tá? Então, eu acho que isso é importantíssimo. Tá? Empresas de todos os segmentos e tamanhos falham nas suas abordagens unificadas de comunicação. Sim. Tá? Crescimento de lucratividade, absoluta certeza. E você vai ter mais e melhores insights sobre o comportamento do seu consumidor. Perfeito. Tá? Perfeito. Tá? E só um recado aqui, eu sei que vocês não fazem isso, tá? Mas a gente não pode aparecer para o nosso cliente, tá? Quando o seguro dele está vencendo. Quando ele está vencendo, desculpa. Somente quando está lá. Somente quando ele está vencendo, né? A gente tem que estar constante. Tá? E é isso aí, gente. Agora é com vocês, estou aqui aberto para perguntas, enfim, o que vocês quiserem perguntar e eu souber responder, eu vou estar aqui à disposição. Tá? Sensacional, muito legal, Marcos. O corretor, o grande desafio do corretor é que a gente vende os mesmos produtos. Todo mundo aqui tem a oportunidade de buscar as mesmas seguradoras e oferecer os mesmos produtos. O que vai diferenciar um corretor do outro? É a forma como ele vai atender o cliente dele, a forma como ele vai segmentar o mercado que ele vai atuar e como ele vai se diferenciar dos outros corretores em termos de atendimento. Né? À medida em que o corretor define essa estratégia de comunicação, ele atende com muito mais facilidade e com muito mais personalização, porque você já conhece o que o seu cliente espera de você. Fica mais fácil atender o seu cliente, né? Perfeito, muito bom. Obrigado, Marcos. Josafá, pelos comentários sempre pertinentes. Muito bom, eu gosto muito da sua posição, gostei muito da posição do Marcos, mas sabe o que eu acredito? Sim. Verdadeiramente, o corretor precisa entender. Ele não faz um curso na Escola de Negócios para se transformar no corretor e colocar como forma de marketing uma seguradora. Exato. Ele tem que fazer ele. É isso aí. Ele entregar o melhor para ele. Né? Que é uma coisa que você sempre defendeu, né? Entrega isso. A seguradora é uma consequência do que você estudou. Então, acredita em mim que, tecnicamente, eu posso entregar o melhor para você. É isso aí. Perfeito, muito bom.
É isso daí, gente. Quem quiser compartilhar algum problema que tenha na sua empresa, enfim, quiser compartilhar qualquer ideia aí, enfim, estou à disposição. Valeu. Obrigado, Marcos. Qualquer dúvida aí, pessoal, quiserem abrir microfone, fazer perguntas, a Lê já está mandando coraçãozinho aqui, vamos dar um coraçãozinho para a Lê também. Aqui. Aí, ó, esse é um coraçãozinho, ó, que é fácil de fazer, ó. Esse é bonitinho porque parece dinheiro. Você esfregando ele assim, vira dinheiro. Posso falar? Sim. Por favor, claro, agora para finalizar, mas, né? Até vou pedir a ajuda da Mari aqui também, mas assim, a YouSocial, quem quiser conhecer, ela é uma plataforma de marketing multicanal para pequenos negócios, né? Vou abrir aqui. A gente tem alguns usuários aqui, né, da plataforma. Aê, Marcão! Aí, exatamente, a própria Movida aqui também, né? E assim, a ideia dela, ela é uma plataforma multicanal, tá? E a ideia é o seguinte, é que ela facilite a jornada de marketing do pequeno consumidor, do pequeno empresário, tá? Como eu falei, a gente tem além de ter uma experiência já nesse mercado, né, no mercado de seguros, a gente tem até um acordo aqui com a Movida, e é o seguinte, né? Se você, a partir do momento que você se cadastre na YouSocial, você vai ganhar um onboarding específico. O que é um onboarding, né? Um especialista aqui da YouSocial vai te ajudar a cadastrar todas as suas contas dentro da plataforma e vai te ensinar a usar a plataforma, tá? Tem essa carinha aqui, ó, abrir a nossa aí. Tem uma série de coisas. Por aqui você pode, desde fazer as publicações de suas redes sociais, fazer os impulsionamentos geolocalizados, você pode consultar seus concorrentes. Você tem um mini site integrado, que é utilizado também no link da bio. Você tem a parte de mensageria, incluindo o WhatsApp também integrado. Enfim, tem uma série de ferramentas, basicamente todas ali que a gente mostrou, que você pode começar a utilizar a sua comunicação por aí, tá? Então, você tem 30 dias gratuitos e você tem 20% depois desses 30 dias de desconto, né? Em cima dos planos Pro e Premium, tá? Muito bom. Isso é um acordo que a gente tem aqui com a Movida Seguros, tá? Então, assim, até se você puder digitar ali, Maria, estão pedindo o social, ali na... É esse aqui, não é? No chat. Lá no chat. Você colocar ali o social. Você já colocou ali, obrigado. Maria já colocou, legal. Obrigado por ter colocado meu telefone também. Pode contatar. Tem ali a área de cadastro, é só fazer o cadastramento na ferramenta, que a gente vai poder auxiliá-los também de uma maneira bastante consistente. Quer dizer, o corretor já pode ir lá, fazer o cadastro, os 30 primeiros dias gratuitos, até para ele testar, avaliar, ver se... Né? E, além disso, aí na parceria que a gente tem aqui com a YouSocial, o Marcos, imagina você ter aí a oportunidade de fazer o onboarding com o Marcos, né, com a equipe da YouSocial, que tem esse conhecimento, esse baita conhecimento de marketing digital, e você poder ter essa orientação de posicionamento da sua empresa numa tecnologia que vai te auxiliar na atuação omnichannel. Omnichannel, né? Exatamente. A plataforma só não consegue entregar o cartãozinho, né, na mão do cliente, porta, né? E aí é o corretor. Como o Marcos aqui comentou, isso a gente não consegue fazer ainda, tá? Pode agregar quem já tem uma pessoa que cuida das redes sociais? Pode sim. Aliás, a pessoa que cuida das redes sociais, por exemplo, da Estrela Viva, pode gerenciar as redes sociais através da YouSocial. Ela vai facilitar e muito, né? Você pode ter um usuário específico para ela, de forma que essa pessoa não veja nada em relação a cadastro, parte de pagamento, etc., para que ela não entre em áreas mais críticas assim, da plataforma. Mas pode sim, não tem nenhum problema. E dá para fazer, inclusive, os impulsionamentos pela própria ferramenta. Plataforma, geolocalizado, se esse for
a vontade aí da pessoa, tá? Muito bom. Enfim, tem uma série ali de possibilidades. Quem quiser, eu vou estar à disposição para fazer uma demonstração também. Né? Perfeito. O Só Marcos... fazer o contato comigo ali. Procurem o Marcos, entrem na plataforma, façam lá o cadastro gratuito para esses primeiros 30 dias e participem do nosso dia 7 nosso evento no dia 7 de junho agora. O Marcos vai falar da YouSocial também nesse evento aqui na Sala do Futuro. Inclusive a Mariana já encaminhou aqui, está no chat, o link para vocês se inscreverem, tá? A inscrição é gratuita, mas você tem que se inscrever lá para você poder garantir a sua presença física ou virtual. O Marcos vai estar com a gente no dia 7 e vai fazer uma apresentação da YouSocial. É claro que essa que ele fez hoje foi exclusiva para os parceiros da Movida. No dia 7 vai ser aberto aí para todo o mercado e vai falar exclusivamente da YouSocial. Marcos, obrigado. Eu fico aqui à disposição, né? E assim, enfim, o que precisarem, eu estou aqui à disposição de vocês. E obrigado aí de novo pela oportunidade. Legal, obrigado, Marcão. O Marcos que levou a YouSocial o ano passado lá para o Web Summit de Portugal e fez um sucesso tremendo. Vamos fazer de novo essa demonstração da YouSocial lá em Portugal também esse ano, hein? Vamos estar lá, se Deus quiser. Maravilha. Obrigado, gente. Obrigado a todos aí pela participação. Obrigado, Josafá, Mariana, Marcos e todos os colegas que estão aqui no online com a gente, a Alessandra, que sempre participa aqui com a gente, coraçãozinho aí. Maravilha. Marcos, Carla, obrigado, gente. Obrigado a todos aí pela participação e para você que está assistindo essa apresentação gravada, né? Obrigado aí. Obrigado, Anderson, Cleidiane, pela presença, Isnara, Luciana Araújo, Marcos Castelhano, Ricardo Esteves, João Quirino, maravilha. Obrigado a todos, Marcelo Ortiz, Marcos Castelhano, professor, mestre Makoto, como sempre. Aí, parabéns aí pelo evento, muito bom, viu? Obrigado, Makoto. Abraço. Um abraço. Josafá, só o rock salve, hein? Sou o Rocha. Valeu, pessoal. Obrigado. Josafá, hein, Josafá? Queremos ver você tocando guitarra, hein? Valeu, um abraço. Grande Anderson.